Olá, combatente do canal da Guerra. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o futuro dos porta-aviões, mas antes de iniciar eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robin, sou militar da reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente, né? Se você puder ajudar com super sticker, super chat ou se tornando membro, você estará ajudando aí o crescimento do nosso canal face ao algoritmo do YouTube. Dito isso, vamos ao nosso assunto de hoje, que são os porta-aviões. Bom, conforme muita gente já sabe aí, né? A Inglaterra pensa, o Reino Unido pensa em encostar o porta-aviões Prince of Wales, porque eles não têm condições de manter os dois, deram um passo maior que a perna, foram construir dois porta-aviões, agora mal tem condições de manter um, quanto mais dois. E aí devem passar aí a bola ou dar o jeito deles aí. Mas o fato é que é o seguinte, mesmo que eles mantenham os dois porta-aviões, assim, é bastante discutível a utilidade dessas belonaves no mundo de hoje. E eu vou explicar com facilidade o porquê. Você pega um porta-aviões americano de última geração aí, ele custa cerca de 13 bilhões de dólares. O porta-aviões, fora treinamento de pessoal, componente aéreo e por aí vai, fora escolta também. Eu já fiz um cálculo alguns anos atrás aí, um grupo tarefa aí sai de uns 80 bilhões de dólares. É impossível você manter um negócio desse. Então o que acontece? É um investimento enorme, enorme, né? Para ter, lógico, um aparato que tem um efeito propagandístico muito grande, mas o problema é que ele está esbarrando numa limitação nos nossos tempos, que é o advento de novas tecnologias muito mais baratas, com eficácia comprovada e que poderiam afundar um porta-aviões. Vou dar um exemplo: mísseis de cruzeiro, né? Drones, né? Mísseis balísticos. Agora os Houthis usaram míssil balístico para atacar o navio mercante. Está certo que a situação contra um navio de guerra seria diferente, mas nós temos que lembrar o seguinte: com o preço de um porta-aviões americano, né, 13 bilhões de dólares, você compra no mínimo aí uns 800 mísseis hipersônicos Kinzhal. Com 800 mísseis se afunda qualquer porta-aviões. Essa que é a verdade. Então a relação custo-benefício dessas belonaves aí, ela é bastante discutível hoje em dia. Os Estados Unidos vão mandar 5 porta-aviões para a China. Olha, estamos em tempo de paz, eles não estão em guerra com a China. Se o pessoal quer fazer um cruzeiro pelo Pacífico, pô, tudo bem. Boa sorte aí, façam boas fotos aí, né? Até pesquem um pouquinho nas horas de folga, mas a verdade é que numa situação real de combate, eu não sei se esses 5 porta-aviões navegariam com tranquilidade no Oceano Pacífico face às ameaças chinesas e agora da Rússia também. Eu não tenho dúvida que se o dia de amanhã os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, a Rússia vai tirar a casquinha dela. Ninguém tem dúvidas a respeito disso. O jogo da geopolítica funciona dessa forma. Então é bastante questionável, né, o emprego de porta-aviões hoje em dia. Eu acho que os porta-aviões eles estão vivendo mais ou menos a situação que viviam os couraçados nos anos 1930. Os encouraçados, não lembro, navios grandes aí de 40 mil, 50 mil. Teve um aí, o Yamata chegou a 70 mil toneladas, equipados com canhões enormes aí, canhões de 18 polegadas, é uma coisa monstruosa. Só que nos anos 30 já havia desconfiança de que a aviação naval teria condições de afundar esses engenhos. Havia desconfiança, mas as marinhas não queriam admitir isso. Aí veio Taranto, que os ingleses afundaram parte da frota italiana, e depois o ataque a Pearl Harbor, onde os japoneses arrasaram a frota americana do Pacífico. Foi o fim dos couraçados. Dali para frente, né, de 45 para cá, ninguém mais construiu essas coisas aí, porque sabe que é alvo, né, é construir para ser destruído. Então eu penso que os porta-aviões eles estão entrando aí na mesma linha, né? Eles estão com o destino que eles aguardam, salvo lê do engano, é o mesmo dos encouraçados. E a gente tem que lembrar uma coisa também:
Os Estados Unidos, com todos os seus porta-aviões, eles não impedem que os Houthis façam o que fazem aí no Mar Vermelho. Essa é que é a verdade. Né? Os Houthis com mísseis de cruzeiros, alguns de uma tecnologia até mais antiga, e estão fazendo além ali. Essa é que é a verdade. A imprensa esconde muito isso, né? E o pessoal tenta passar uma situação de normalidade, mas as coisas não estão muito bem lá não. Andei fazendo uma pesquisa aí, só para vocês terem uma base. Parece que 40% do tráfego do Mar Vermelho ele foi suspenso, né? Mas o que está passando, que o pessoal não fala, é que não estão passando os porta-containers. Por quê? Porque a carga de um container é muito cara, o seguro ficaria um absurdo. Estão passando aos graneleiros, que nesse caso o MV Rubimar aí que foi atingido era um graneleiro que transportava fertilizante, porque a carga é muito mais barata, em consequência o seguro é menor, porque todo mundo que transporta carga valiosa está indo pela África do Sul porque não quer correr esse risco. E a outra coisa também que eu estava vendo que é interessante, né? A operação de salvamento do Rubimar, ela envolveria aí o auxílio da Marinha Americana. Só que os americanos, eu estava vendo aqui, eles só têm um rebocador da Marinha no Golfo, que é o USS Catawba, né? Eles estão muito depauperados aí nessa área de apoio técnico da Marinha. Então o que a gente vê nessa história toda, né? Você tem a Marinha dos Estados Unidos, é uma Marinha que ela impressiona, né, pelo tamanho, pelos filmes, etc. Mas de efetividade, de impor a força dos Estados Unidos, é bastante discutível. E outro caso, o problema é que outras marinhas começam a copiar a marinha dos Estados Unidos, como se fosse um parâmetro, né? E não é. A verdade é que não é. Hoje em dia a gente precisa pensar muito mais na capacidade de negar o acesso ao mar a forças opositoras, que é o que os Houthis estão fazendo. Quer dizer, é engraçado, né? É um país que não tem marinha, não tem nenhum navio, só tem esses mísseis e drones, estão fazendo um estrago tremendo. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Você vai gastar 80 bilhões para fazer um grupo-tarefa, quanto você não poderia construir de mísseis, de drones, etc. Então é muito complicado. A gente tem que começar a questionar agora gastos, porque os Estados Unidos gastam 850 bilhões de dólares por ano e não conseguem um resultado político esperado. Então eu penso assim, né? A gente está caminhando para a situação que o destino dos porta-aviões ele é bastante incerto. A possibilidade desses engenhos terem chegado no limite da sua capacidade tática é alta, né? Eles estão bastante vulneráveis aos novos sistemas de guerra aí. Eu vejo, por exemplo, no Mar Negro, a Ucrânia, que já não tem mais marinha, neutralizou boa parte da frota russa. Tá certo que os navios que a Ucrânia atacou eram navios antigos, que não tinham meios de defesa, mas mesmo assim, quando você faz uma saturação, né, por mais bem defendido que seja aquele meio naval, a saturação vai acabar prevalecendo. Se você é disposto a afundar mesmo, vai chegar num ponto que é a velha frase de Joseph Stalin, né? Quantidade se transforma em qualidade por si só. Então eu penso que esses grupos de tarefa de porta-aviões estão bem suscetíveis aí a ataques de mísseis de cruzeiro, balísticos, drones e outros engenhos aí. Não a gente não pode negar, lógico, que um porta-aviões ele dá uma flexibilidade muito grande à esquadra. O problema todo é que você poderia atingir objetivos estratégicos com outros meios muito mais baratos, os quais você pode construir numa escala muito maior, como mísseis, drones, navios de superfície menores e até submarinos. Então é bem controverso, né? O futuro dos porta-aviões está em xeque, que o diga a Marinha Britânica.